vou aqui partilhar. Paz e graça, queridos irmãos, paz e graça a todos que nos assistem. Hoje, definitivamente, é um dia especial. Nós estamos aqui com uma figura ilustre. Raimundo, comente isso, que eu não estou sabendo lidar com isso. É uma bênção. Eu acredito que essa live não tem vínculo epidemiológico. É uma live que está livre de corona. Exatamente. Ah, bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Hugo. Muito obrigado. A tua presença aqui é uma bênção para nós e vai enriquecer bastante as nossas vidas. Viemos aqui para ouvir do Senhor e aprender aos teus pés. Então, eu mandei também já agora o link para o bispo e vou partilhar com alguns irmãos. Você que está nos assistindo, vá partilhando o máximo que puder. Tudo certo aí? Tudo certo, né? Estou compartilhando aqui, vamos lá. Exato. Manda também o link no grupo. Vou mandar o link aí no grupo. Assim. Vamos a isso. Vamos a isso. E... Deixa-me só... Exato. Deixa-me aproveitar. Mandar uma saudação a todos que nos acompanham. Já tem jeito nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Nós estamos basicamente gastando esses primeiros minutos aqui compartilhando a live. Se você puder, compartilhe também o máximo que conseguir. Começou. Começou. Deus seja louvado por este dia. Deus seja louvado pela tua presença. Você, meu irmão, que está nos acompanhando, se puder, vai partilhando. Ó, já tem gente aqui do Brasil já comentando aí, né? Que maravilha, o William Luz é da nossa igreja. Ele já está irmão William, é um privilégio. Boa tarde, a paz do Senhor, irmão William. É um prazer estar contigo. Essa aula hoje, essa mega aula, esse encontro internacional promete. Amém. E aí, ele falou boa tarde, mas que horas que é aí em Portugal? Que horas que é aí em Londres? Nós estamos com 4 horas a mais que o Senhor. Quer dizer que são 5:05 no Brasil, ou 5:04 no Brasil, e cá são 9 da noite já. 9 da noite. Exato. Legal. Exato. Então, pronto. Esse é o meu último link enviado. E a gente começa com os 2 pés. A gente começa com os 2 pés. Ó, o William está falando boa noite, então, já que aí é 9 horas, né? E aqui no Brasil ainda é boa tarde. Exato. Aí já é boa noite, então. E pronto. Raimundo, última consideração antes de começar? Não tem alguma coisa para falar? Primeiro, gostaria mais uma vez de agradecer ao bispo. Isso é de facto algo que nós devemos, não é, nos empolgar mais. Acho que há um déficit na parte da apologética, não é, especialmente nos países, não é, falantes da língua portuguesa. Eu vejo isso mais nos países ingleses e tal. Então, eu acho que é algo que devemos apoiar, não é? E agradecemos mais uma vez, não é, ao bispo por disponibilizar o seu tempo. Que Deus o abençoe, bispo. Amém, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente
aprende na palavra de Deus que nós temos que aproveitar as oportunidades de transmitir a palavra, né? Então eu estou muito feliz de estar aqui para poder transmitir um pouco da palavra. A gente realmente precisa de mais apologética, precisa de mais defesa do evangelho, porque a coisa às vezes fica meio estranha, né? Então a gente precisa ter alguém para poder defender, trabalhar nesse assunto todo. Então eu fico feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco, transmitir um pouquinho com humildade, né, com mansidão, um pouquinho das verdades da palavra de Deus. Certo? Exato. Bispo, mais uma vez, seja bem-vindo e vamos começar. Para você, nosso irmão, meu irmão que nos acompanha, nesta noite ou nesta tarde, dependendo de que parte do globo você esteja, nós iremos tratar a respeito do material de uma obra que faz parte do arcabouço ministerial aí do Bispo Tales, que é Escravo das Heresias. Este é o tema de sua obra, não é? Pelo menos a sua obra mais bombástica até o momento, porque querendo Deus... Acho que eu tenho aqui, ó. Exato. Certo? Exatamente. Então, nós vamos tratar desta obra hoje, juntamente com o Bispo, e para você que nos ouve, procure essa obra, pelo amor de Deus. Você precisa ler, você precisa ter contato com essa obra. É obrigatório. Então, só para aproveitar, né? Eu estou essa semana falando com a editora que promoveu esse livro, não foi pela minha editora, foi por outra que nós promovemos. A gente está fazendo agora a segunda edição, porque esgotou todos os exemplares. Eu tenho uns 5 aqui comigo só, mas esgotou os exemplares. A gente vai fazer a nova edição agora, vai sair nos próximos dias, a gente vai divulgar para o pessoal adquirir também, né? Exato. Muito obrigado. Então, indo direito ao assunto, Bispo, nós queremos saber, assim, de forma geral, o que é uma heresia? Certo. Então, heresia é uma palavra no português, né, que vem de uma palavra grega, que é a palavra hairesis. Essa palavra hairesis é uma palavra que vem como uma... Para traduzir melhor, para todo mundo entender, né, é a distorção da palavra de Deus. É você fugir da ortodoxia. Quer dizer, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro. Quando você distorce aquilo que é reto e verdadeiro, você causa ali uma heresia. Dessa palavra heresia também, vai para o latim a palavra secta e vem para o português a palavra seita. Então, daí vem o nome seitas e heresias, né? Seita significa um partido, significa alguém que fugiu daquilo que é reto, né? E também heresia, a mesma coisa, é a distorção da palavra de Deus, né? Então, o livro eu coloquei esse nome, né? Escravos das Heresias. Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre por que escravo, né? Mas heresia significa exatamente isso, é a distorção da ortodoxia da palavra de Deus, né? Daquilo que é reto. Okay? Graças a Deus. Amado Bispo, uma das grandes dificuldades, não é, que nós temos às vezes é identificar a heresia, porque muitos confundem e uma heresia. Então, como é que podemos identificar a heresia? Para não sermos também hereges ao acusar de... Muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta, Raimundo. Porque assim, ó, existe, na minha opinião, nós precisamos dividir erro teológico de heresia. Por quê? Porque nós estamos em 3 aqui, né? Estou vendo muitos livros aí atrás do Hugo, existem muitos escritores aí, muitos escritores aqui atrás de mim também, muitos estudiosos. Hoje mesmo gravei um vídeo que vai sair no Teologar essa semana sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nesse vídeo eu falo de 4 opiniões teológicas com relação ao que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a gente sabe que quando a gente junta aqui, ó, 3 pessoas que estamos aqui, a gente não concorda em tudo. A gente vai discordar em algumas coisas, né? Então vamos dar um exemplo? Vai. Exemplo assim fácil, rápido de se entender. Você crê, por exemplo, que o canto do galo foi um galo mesmo, uma ave, ou que foi o ressoar de uma trombeta? Então, alguns acreditam que foi um galo, uma ave, que cantou antes de Pedro negar Jesus. Outros acreditam que foi o ressoar de uma trombeta na fortaleza de Antônia às 3 horas da manhã, quando trocava o turno. Então,
Então, eu, por exemplo, sou adepto eu acho que é uma trombeta e não é um galo de verdade. Outros acham que é um galo. Ou seja, talvez o Hugo ache que é um galo, estou dando um exemplo aqui. E aí, um dos dois está errado, ou os dois estão errados, né? Os dois não podem estar certos. Agora, se eu acredito que é um galo ou que é uma trombeta, isso não vai mudar a nossa fé em Jesus Cristo, não vai mudar, não vai ferir os princípios da palavra de Deus, a espinha dorsal do cristianismo, não vai ferir os princípios essenciais e inegociáveis da palavra de Deus. Então, algum que crê que é um galo ou o ressoar de uma trombeta, algum que crê assim, essa pessoa, ela vai ser, ela vai cometer um erro teológico. Uma dessas pessoas está errada. E não só isso. Jefité matou a própria filha, não matou a própria filha. Em Gênesis 6, capítulo 3, versículo 3, era um anjo que se relacionou com os homens, os filhos de Deus com os filhos dos homens, ou era a linhagem de Sete com a linhagem de Caim e tal, como é que era? Então a gente tem várias interpretações em vários textos bíblicos. Isso é um erro teológico. Um vai cometer o erro teológico, um vai cometer o acerto teológico. Agora, a heresia, ela não está num campo periférico e secundário de um erro teológico. A heresia, ela vai ferir um princípio inegociável do cristianismo. Coisas que nós não podemos negociar, que nós não podemos retirar. Então, por exemplo, como identificar uma heresia? A gente identifica uma heresia quando esse ponto doutrinário fere os princípios elementares. Bispo, quais são os princípios elementares? Vamos dar um exemplo. O próprio Deus é um princípio essencial. Eu não posso, por exemplo, rebaixar Jesus a um Deus menor, por exemplo. Eu não posso dizer que Jesus Cristo é um anjo ou um arcanjo, por exemplo. Eu não posso falar de Deus e separar as pessoas e dizer assim, um é o Deus Pai, um é o Deus Filho, outro é o Deus Espírito Santo. São 3 deuses e nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Então, quando eu firo a pessoa de Deus, eu estou cometendo uma heresia, porque imagina só, Raimundo e Hugo, imagina só, eu não acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou eu não acreditar que Jesus Cristo é eterno. Ou eu não acreditar, ou imaginar que Jesus é um Deus menor e mesmo assim eu estou adorando ele, ou deixando de adorá-lo. Ou seja, tudo isso que eu falei agora vai ferir um princípio essencial, fundamental. Outra coisa, Bíblia Sagrada. Se eu estiver falando muito, vocês me interrompem aí, tá? Não! Vamos lá. Bíblia Sagrada. Nós cremos no cânon sagrado, com 66 livros, divinamente inspirados pelo Senhor. Agora, há seitas e há heresias que vão ferir a Bíblia, né? Ou vão mudar a Bíblia, ou vão retirar livros da Bíblia, ou vão adicionar livros à Bíblia, adicionar escritos à Bíblia, e aí por diante. Quer dizer, adicionou, subtraiu, modificou, tudo isso vai causar vai atacar um princípio fundamental, elementar. Inclusive, o bispo fala em sinais matemáticos da heresia, não é? Sim, eu tirei esse vídeo do canal. Eu tirei esse vídeo do canal, mas eu vou gravar de novo, né? Porque é um método fácil de você identificar uma seita, né? Uhum. Como é que você faz? Você faz pela adição, subtração, multiplicação e divisão. Rapidamente, de forma grotesca aqui, que não dá para falar tão rápido assim, né? Adição, se você adicionar alguma coisa à Bíblia. Subtração, se subtrair alguma coisa da deidade, da divindade, da trindade, né? Multiplicação, se você multiplicar os meios de salvação. E divisão, se você dividir o mérito da salvação. Salvação também é outra coisa que é muito atacado pelas seitas, né? Por exemplo, você só vai ser salvo se fizer parte dessa instituição. Ou então, essa instituição é a igreja verdadeira. Ou essa instituição é a única que salva. Então, tudo isso é lamentável, é dividir
reconhecer o mérito da salvação, que é pela graça, né? E não entender, então, que Jesus morreu e eu vou ser salvo por ele, não porque eu estou fazendo parte de uma instituição. Para dar um exemplo básico, eu sei que o mundo está com muita coisa acumulada para falar também, mas só para dar um exemplo básico, contextualizando um bocadinho a situação de Angola, por exemplo, nós temos igrejas que se intitulam cristãs em Angola, que dizem assim: nós cremos em Jesus, cremos na Bíblia, cremos na Trindade. No entanto, cremos que Jesus Cristo veio pela primeira vez na pele de um homem branco para salvar os brancos. Nos últimos dias, apareceu na pele, sei lá, de um profeta ou de um fulano de tal, não quero aqui citar nomes, e ele agora veio para salvar os negros. E mistura-se aí um sincretismo ou um misticismo messiânico, com sentimentos independencistas, não é? Naquele contexto das lutas de independências contra o colonialismo português e não só em África. E essas figuras foram aparecendo um pouco em África. Lá tem, por exemplo, no Congo, que faz fronteira com Angola. Os dois Congos fazem fronteiras com Angola, mas esse em específico, que é a República Democrática do Congo, tinha um indivíduo que ele intitulava-se uma encarnação do Espírito Santo. Quando Jesus disse que eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, eles acreditam que esse Consolador é a pessoa desse homem. É a pessoa desse homem, que eles chamam de Kimbangu. E aí os filhos dele reinterpretaram a profecia do pai, falando que não, ele teve 3 filhos, e disseram: não, olha, o filho mais velho é o pai, é a reencarnação do pai, o segundo filho é a reencarnação do filho, e o terceiro filho é a reencarnação do Espírito Santo. E aí eles criaram uma coisa interessante. O pai era o Espírito Santo, o terceiro filho também era a reencarnação do Espírito Santo, quer dizer que já era a terceira encarnação, ou a terceira manifestação do Espírito Santo. E aí eles diziam que o pai e esse terceiro filho não podiam se abraçar, porque passavam um no outro, eram como que intransponíveis, não é? Não é intransponíveis a palavra que eu quero usar, mas eles atravessavam literalmente um no outro, porque essencialmente eram a mesma pessoa. E esse grupo corresponde aí 2-3% de todos os cristãos no Congo, e tem uma grande, principalmente no norte de Angola, uma igreja enorme, enorme. Sem falar de outras regrinhas, vestir branco e outras coisas. O que é que o bispo tem a dizer? Puxa. Olha, eu tô assim, eu imaginava que no Brasil tinha, mas você me falando isso daí, eu tô abismado, não imaginava tudo isso daí não. Assim, detalhes, né? Algumas coisas, que nem você está falando sobre os negros, aí os brancos, né? Eu percebo que aí na África, né, ou pelo menos lá na África, vocês estão aí na Europa, né? Lá na África ainda há a divisão de cultos para brancos, cultos para negros em algumas igrejas, e também há cidades e bairros de branco, bairro de negro, né? Eu tenho amigos, por exemplo, na África do Sul, né? Sim, que tem essa divisão também. Eu acho que esse seria o único país, se calhar, que eu conheço na realidade africana onde há isso. Nós em Angola, basicamente, claro que não sei se existe um país no mundo que superou a 100% essa questão do racismo, mas essa segregação assim escancarada de bairros de brancos, bairros de negros, igrejas de branco, igrejas de negro, não é efetivamente a nossa realidade. Então, aproveitando para falar aqui de seitas e heresias, né, com relação aos negros, olha, se você pegar Ellen Goldwhite, que é considerada a profetisa adventista, ela escreveu no seu livro Mensagens Escolhidas, se eu não me engano, página 343, 344, que os brancos não deveriam se casar com negros para não produzir maldição na sua família, né? Os adventistas tentam ludibriar e falam, não, é porque ela queria falar sobre os negros eram escravos, ia produzir escravidão também na vida dos filhos e tal, mas a verdade é que ali havia um racismo já. Se você pegar, por exemplo, o segundo livro de Nefe,
Deixa eu fechar aqui no WhatsApp que está apitando. Exato. Aqui, né? Exato. Se você pegar o segundo livro de Nefe, capítulo 5, versículo 21, isso no livro dos Mormons, né? Ele fala dos lamanitas, você tem aí, né? Então, dos lamanitas e dos nefitas. Os lamanitas eram os negros e os nefitas, aliás, eles receberam a marca negra, né, como maldição também. Então, infelizmente, ainda tem isso daí. Aí você fala dessa pessoa que está arrebanhando aí, como você disse, 2% dos cristãos no Congo, né? Porque as pessoas não querem saber de apologética, vão seguindo a homens, vão seguindo a doutrinas estranhas, estranhíssimas, como essa que você falou. Nunca tinha ouvido falar. Aqui tem uns estranhos, aqui tem o Henrique Cristo, acho que você deve conhecer o Henrique Cristo. Sim, mas o Henrique Cristo parece assim uma figura assim bem folclórica ou cômica, mas essas igrejas, esses indivíduos que eu estou a me referir, são indivíduos altamente respeitados, são instituições gigantescas, multimilionárias, com um poder de influência tremendo, convém não associar com o Henrique Cristo, para não criar distorções. Estamos a falar de instituições gigantescas, que têm assim campos de futebol inteiro. Imagino, aqui teve aquele Jesus Cristo homem, né, que fazia um símbolo aqui assim, Jesus Cristo homem também, e ele também ele levou multidões, né, segundo ele, né, então é complicado. Você ia falar, Raimundo? Sim, uma das críticas, não é? Os críticos das heresias, não é? Uma das coisas que eles dizem é, tipo, as heresias são declarações humanas, ou seja, homens decidiram o que é heresia. Isso eu noto mais em seitas como os adventistas e os testemunhas de Jeová. Eles negam categoricamente quando o cristianismo ortodoxo, não é, chama alguma coisa de heresia, porque na sua visão é praticamente homens dizendo a homens o que não devem acreditar. Então, como é que o bispo poderia responder? Muito bem, muito bem. Eu estava numa live esses dias, Raimundo, né? E me perguntaram assim, você falou dessa espinha dorsal aí do cristianismo, desses pontos essenciais que não podem ser feridos. Mas quem definiu esses elementos essenciais? Quem definiu que isso não pode ser ferido? Uma pergunta muito sincera, né? Porque é homem falando que isso é verdade, que isso é mentira, isso é verdade. Só que, na verdade, essa espinha dorsal que eu falei, esses pontos principais, né? A própria Bíblia define como ponto principal. Vamos dar um exemplo? Eu falei sobre o Senhor, né? Jesus falou que se nós negarmos ele, ele vai nos negar também. E se eu não reconheço ele, eu não sou do Pai. Então, é um elemento essencial, que é inegociável. Por exemplo, a salvação. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo, Efésios capítulo 2, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, quem definiu isso foi a própria Bíblia. Né? Eu não posso acrescentar comentários à Bíblia, visões proféticas como Ellen White, um livro a mais, ou os livros a mais, como o livro de Mormon. Eu não posso trazer a Sentinela, a Despertai, como as Testemunhas de Jeová. Não pode adicionar isso à Bíblia? Não, por quê? Por que não pode? É você que está falando? Não, a Bíblia que fala em Gálatas 1, versículo 8, ela fala que qualquer um que pregar um evangelho, até um anjo pregar um evangelho diferente do que está sendo pregado, que seja anátema. Veja, é um ponto inegociável da palavra de Deus. Então, não sou eu que defino, olha, isso é heresia, isso não é heresia. Eu sei que há várias interpretações, só que há pontos inegociáveis. E que não foi eu que defini. A maioria dos apologistas, a maioria dos teólogos e qualquer pessoa equilibrada entende o que é realmente uma distorção grave que vai ferir a fé, que vai ferir a salvação, que vai ferir a comunhão com Deus de um erro teológico qualquer, de qualquer má interpretação lá de um versículo, né? Por falta de conhecimento ou coisa assim. Então, a questão é querer minimizar. Hoje eu estava falando com um apologista, amigo meu também, o pastor Luciano Sena. Depois até convido para vocês fazerem uma live com ele, que ele conhece muito, foi testemunha de Jeová há muito
tempo. Não sei se vocês conhecem do blog MCA. Certo. E ele tem um artigo que ele fala sobre, por exemplo, a apologética adventista. Como é que eles fazem a apologética? Eles tentam, primeiro, te desqualificar, né, falando que você não tem qualificação. Eles vão falar que você é desinformado, que você não tem a informação exata. Eles vão falar que você é tendencioso, que você está fazendo de uma forma tendenciosa. E, por fim, eles vão minimizar. Não, mas isso não tem problema. Os escritos de Ellen White é só um comentário, ela só coloca detalhes, ela não acrescenta nada, não mudou nenhuma doutrina. Então, quer dizer, ele vai minimizando, como se me desse liberdade, deu poder, então, ter visões e sonhos. Olha, Raimundo, hoje eu sonhei que o céu se abriu e eu vi Enoque num planeta com 7 luas, e ali os moradores daquele planeta eles guardavam o sábado, e aí eu escrevo isso, mas, não adicionei nada à Bíblia, entendeu? Eu não provoquei nenhum tipo de acréscimo. Olha, são apenas alguns detalhes, né? Mas isso não me dá o direito de fazer esse tipo de análise, de acréscimo, de detalhar a Bíblia, de profetizar assim em cima da Bíblia. Então, a questão é minimizar. Não pode. Então, identifique isso. Você é um desinformado, um desonesto, um tendencioso, e vão querer minimizar tudo que eles fazem de errado. Exato. Bispo, de forma geral, podia citar, por exemplo, só para relembrar as pessoas, 7, 6, 8, depende da sua memória, um máximo número de áreas possíveis que não dá para mexer. Mexeu nisso, estragou. Heresia. Eu acho que a gente tem que resumir em 3, sabe, Hugo? Em 3, eu acho que são os 3 pilares essenciais, né? Eu acho que é o próprio Deus e a revelação da Trindade, né? Em Pai, Filho e Espírito Santo numa única substância, né? São 3 pessoas distintas e não separadas. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Outro é a salvação, ou seja, eu não posso dividir o mérito da salvação com algum mandamento, não posso colocar a salvação atrelada à minha instituição, à minha pregação e tudo mais, ao meu batismo, porque os outros batismos não servem, né? Eu não posso também ferir a Bíblia Sagrada, retirar, colocar, porque quer acrescentar alguma coisa, o último livro do Apocalipse, né? Quer acrescentar alguma coisa, vai ser acrescentado as pragas também. Quem retirar vai ser retirado do livro da vida. É grave isso. Então, pensa nessas 3 coisas aí. Eu acho que essas 3 coisas são os pilares. Eu não sei se eu tenho 7 ou 8. A pessoa de Deus, exato. A pessoa de Deus, isso inclui a natureza de Deus, a doutrina da Trindade, a salvação e a doutrina da revelação, as escrituras como única fonte de fé e prática. Quem acrescenta, quem retira alguma coisa, caiu heresia. Bispo, pode falar muito. Bispo, algumas pessoas poderão argumentar, principalmente no que concerne a Trindade, não é? Algumas pessoas poderão argumentar que, não é, dizer que para ser salvo a pessoa tem que acreditar na Trindade, não é de uma certa forma ferir também aquilo que é a salvação pela graça, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus? Não é crer na Trindade, né, Raimundo? É entender quem é realmente Deus. Okay. É entender o sacrifício dele, o plano de salvação, se arrepender. Não entender, porque assim, a Trindade a gente não consegue nem explicar aqui. Se eu ficar 1 hora dando aula de Trindade aqui, como é que eu vou explicar 3 pessoas em um? Eu acho que assim, um Deus infinito não pode caber numa mente finita. Porque o dia que um Deus infinito couber numa mente finita, esse Deus é muito pequeno. Amém. Então não dá para decifrar a Deus, não dá para entender a Deus na sua plenitude. Agora, a minha fé tem que ser nesse Deus. Eu vou dar um exemplo aqui das Testemunhas de Jeová. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus não é o Deus verdadeiro. Jesus não é o Deus verdadeiro. Isso é muito grave. Quer dizer, como é que eu não adoro Jesus e rebaixo ele a não ser o Deus verdadeiro? Veja que as Testemunhas de Jeová são subordinacionistas. Eles não são
Eles não são trinitários, né? Eles creem na doutrina de Ários, são arianistas, né? Uma heresia que foi refutada lá no 2º século, 3º século, né? Então, o que acontece não é crer na trindade para ser salvo, porque realmente é pela graça, mas é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Verbo que se fez carne, enviado pelo Deus Pai, e que hoje habita em nós através do Santo Espírito. Amém. Crendo nessas coisas, e quando eu firo isso, vamos falar dos mormons também. Um é o Deus Pai, um é o Deus Filho, um é o Deus Espírito Santo. Para o mormon, o Deus Pai foi um homem como nós somos hoje. E ganhou a posição de ser Deus, foi evoluindo, foi progredindo e ganhou a posição de ser Deus. Lúcifer é o irmão menor de Jesus? Espera aí. Como é que eu comparo Satanás, uma criação de Deus, com o próprio Deus? Há um problema grave ali. Grave não só de entendimento, mas de fé. Eu não vou ter fé naquilo. Então aí complicou, certo? Então, uma afronta direta mesmo ao ensinamento bíblico, Fábio. Oi, não entendi, cortou aqui para mim. Sim, dizia que é uma afronta, não é, ao ensinamento bíblico. Isso é de facto reprovável. Agora, bispo, nota-se também, não é, que as heresias normalmente geram uma espécie de um ciclo, não é, comparado à escravidão. As pessoas praticamente ficam escravas, não é, das suas crenças, até ao ponto de que, mesmo, não é, vendo a verdade nua e crua, algumas pessoas negam mesmo a acreditar. Então, por que isso acontece dessa forma? Então, eu fiz um vídeo no Teologar que eu recomendo que todo mundo assista, né? O vídeo ele foi pouco assistido, o título não chamou muita atenção, né? Infelizmente, para aparecer no YouTube, tem que ficar chamando atenção. E eu não costumo ficar produzindo muita coisa para causar polêmica. Eu quero mostrar a palavra, né? E o título do vídeo é assim, ó, Teologia do Primeiro Contato. Teologia do Primeiro Contato. É um vídeo muito importante. Por quê? As pessoas adotam, Raimundo, para a própria vida, a teologia que elas tiveram o primeiro contato. Então, se o primeiro contato foi com o adventismo, ela vai ser adventista e ela vai adotar o adventismo como verdade. Se ela tem o primeiro contato com a Testemunha de Jeová, com a igreja neopentecostal, com a igreja tradicional, com o calvinismo, com o arminianismo, o primeiro contato que ela teve, ela vai adotar aquilo como verdade e ela vai defender aquilo com unhas e dentes, ainda que a Bíblia mostre o contrário. Ela fala, não, a Bíblia está errada, não eu, porque ela adotou uma visão, e aí por isso que eu escrevi isso aqui. Metade desse livro, ou pelo menos 30%, eu falo da humildade de mudar de posição. Da humildade de mudar de posição. Por quê, gente? Não sei se vocês conhecem a minha história. Eu fui um pastor neopentecostal. Sim, inclusive, né? era o próximo ponto. Pode avançar, bispo. Era exatamente o próximo ponto. Pode avançar, pode avançar. Então, eu era um pastor que pregava heresias neopentecostais. Exemplo. Exato. Pastor, nesse ponto de heresias neopentecostais, pastor pode contar a sua história, mas detalhando, nem que for um bocadinho a respeito de cada uma dessas heresias e por que são heresias. Tá, vamos lá. Então, só para resumir, esse livro não é um livro de heresias que outras pessoas pregaram. Esse livro que eu escrevi são heresias de coisas que eu pregava, das heresias que eu falei. Não foi das heresias de alguém. Ah, você está apontando o dedo para alguém e tal. Isso aqui está apontando para mim. E até escrevi o livro como uma forma de remissão para que as pessoas que me ouviram pudessem ter o livro e falar, não, olha, ele pregou errado, eu aprendi errado com ele, e eu espero que as pessoas vejam na minha humildade e falem assim, eu errei, estava errado, equivocado, se voltem à cruz do Senhor, né? Então, rapidamente, a minha história, eu sempre fui cristão. Minha avó me levava na igreja batista quando eu era pequeno. Meu pai, na minha adolescência, frequentava a Congregação Cristã no Brasil, e eu frequentei com ele um tempo também, né, a Igreja Congregação Cristã. Com 18 para 19 anos eu me desviei, né, e fiquei no mundo, eu tocava no mundo, músicas na noite,
E até que uma aluna, eu sempre dei aula de capoeira, também é uma coisa que eu faço, eu sou professor de capoeira, né? Até hoje. Hoje eu não consigo mais por falta de tempo. Né? Mas o jeito, pastor, não perdeu o jeito. Né, eu acho que eu já perdi, já. De qualquer das formas, Raimundo nunca entra numa briga com Bispo Tales. Esquece. Eu estou perdendo o cabelo já, eu estou com 37. Né? Então, aí, veja só. Então, uma aluna minha me convidou para dar aula de capoeira dentro da igreja Renascer em Cristo. Eu fui para conhecer como dar aula de capoeira dentro da igreja Renascer. Lá eu me converti de verdade, posso dizer isso, a igreja Renascer foi muito boa para mim, no sentido de me fazer me entregar completamente ao Senhor, né? E lá, na Renascer, eu fiquei 10 anos, e por 8 anos eu fui pastor da Renascer. Né? Eu fui ordenado pastor com 21 anos, e até os 28, 29, eu fui pastor da igreja Renascer em Cristo. E ministrei e preguei muitas heresias que eu aprendi lá, e defendi. E ai de quem falasse que estava errada a teologia que eu estava pregando, que era a teologia da prosperidade, que era a teologia do coaching, que era o só vitória, né? No livro eu relato, eu vou ler aqui para vocês, ó, só o sumário do livro, né? Para você ver as heresias que eu relato aqui. Então, por exemplo, eu falo sobre a cobertura espiritual, né? Você está debaixo da minha cobertura, e debaixo da minha cobertura nada vai acontecer na sua vida. Eu falo sobre os ungidos de Deus, né? Eu sou ungido de Deus, não toque no ungido de Deus. Porque se você tocar em mim, não fale contra mim, não se levante contra mim, não me confronte, não me corrija, porque eu sou o ungido de Deus, é o abuso espiritual, né? Eu falo sobre honrar o líder, você tem que honrar o líder, tem que dar primícia para ele, tem que promover ele, tem que se submeter a ele de qualquer forma, né? Falo sobre primícias também, que infelizmente se tornou aqui no Brasil, não sei aí, mas aqui uma forma de arrecadação que o líder... Eu ouvi essa história de primícias, quer dizer, nesses moldes cá em Portugal, algumas igrejas brasileiras em Portugal. Então, aí você tem que formar os 12, né? Você forma os seus 12 têm que honrar você. Então, o líder mora aqui no Brasil, ganhou na época uma captiva, um carro gigante, entrando no ginásio, olha, vamos honrar ele, era 120 mil, cada um deu 10 mil, e honrou o líder, tem que construir a casa do líder e tal. Infelizmente, isso acontece no Brasil ainda, né? Também coloco no livro sobre o devorador, né? Então, o demônio devorador vai acabar com a sua vida se você não der o dízimo, você vai ser massacrado pelo demônio, que é o devorador, parece aquele Pac-Man, não sei se você já jogou a tarde. Sim. Então, e aí, as principais eu deixei para o final do livro, que eu falo sobre a maldição hereditária. E isso pegou muito aqui, Hugo, no Brasil. Você tem que quebrar a maldição, você tem que fazer sessão de cura e libertação. E aí eu dediquei um capítulo inteiro sobre maldição hereditária, né? E sobre campanhas e sobre correntes. Tem que fazer uma campanha, tem que fazer uma corrente, e aí vem os símbolos proféticos, rosa, ungida, lenço, martelo, vassoura, e aí cusparada na cara do outro, e aí, sabe, aí tem tudo isso. Você sabe o que eu tô falando, você já viu os vídeos aí no YouTube, né? Então eu escrevi o livro, assim, eu não fiz todas essas coisas assim com tanta densidade, mas eu fiz bastante coisa. Do que eu relatei aqui, eu mesmo preguei muita coisa aqui, né? Eu sei que tem um extremo, assim, eu nunca fui naquele extremo de sei lá, de fazer a rosa ungida e dar a rosa para a pessoa, nunca cheguei a fazer isso. Mas já distribuí mesuzá, já distribuí tijolinho para a pessoa comprar por R$1.000, comprar pingente, na época a Renascer fazia pingente de R$1.000, e jantar de R$1.000, tem que jantar lá, e desafio com relação a isso, né?
Então eu já fiz bastante coisa, então dei uma resumida aí para vocês. Pastor, poderia, nessas coisas todas, não é? Principalmente as mais graves, se calhar maldição hereditária e mais dois pontos que o pastor pode localizar, o pastor poderia dizer por que é heresia. Porque aí as pessoas vão dizer, não, o que tem de mais? Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus com todo o meu coração, eu amo a Jesus. Estou fazendo isso, por que vocês me chamam de herege? Se eu amo o Senhor com todo o meu coração. Então, assim, essas pessoas, eu não duvido, Hugo, que essas pessoas, tanto hereges como sectários, eu não duvido que essas pessoas amem Jesus de todo o coração. Eu tenho plena certeza que essas pessoas amam Jesus de todo o coração, amam de verdade. Mas são amorosamente erradas. Né? E aí no livro eu falo sobre os pontos cegos, né? Que eu quero ser aquele passageiro. Você está dirigindo o carro e no carro você tem alguns pontos cegos que você não vê, mas o passageiro vê. Então ele vai dizer o seguinte, olha, freia, você vai bater o carro. Então eu quero mostrar para a pessoa vir para a retidão da palavra de Deus. Eu também não posso dizer que essas pessoas que cometeram isso que eu estou falando aqui vão perder a salvação ou não têm salvação. Eu não acredito nisso. Como eu já falei, tem heresias que vão ferir os princípios essenciais, inegociáveis. Algumas dessas que eu falei aqui não vão ferir os princípios fundamentais, mas vai fazer a pessoa ficar escrava, a pessoa crer num Deus que não existe, né? Crer num Deus que não está revelado nas Escrituras, crer num Deus que não responde, crer num Deus que não faz, crer num Deus maldoso, né? Por exemplo, maldição hereditária. O que acredita essa heresia? É baseado em Êxodo 20, por exemplo, nos 10 mandamentos. Quando eu falo ali sobre a idolatria, o texto fala o seguinte, o Senhor visita a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. Certo? É o que está no texto. Então, vamos dizer o seguinte, está vendo? O que aconteceu é o seguinte, o seu pai pecou, o seu avô pecou, o seu bisavô pecou, e o seu tataravô pecou. São 4 gerações, certo? Se o seu tataravô pecou, você está sofrendo uma maldição hereditária. Pode ter um demônio familiar que veio lá do seu tataravô, que está atuando na tua vida e que está mexendo com você. Escutei esses dias uma pessoa no YouTube aqui, uma pastora no YouTube aqui, falando que os familiares do marido dela, por exemplo, cometeram aborto no passado. E agora os seus descendentes estão sofrendo, perdendo no ventre, as crianças estão morrendo prematuramente, de forma prematura no ventre das mães. Quer dizer, o meu bisavô cometeu um aborto e aí o meu filho vai ter um aborto espontâneo no ventre porque há uma maldição hereditária. Veja, isso é uma heresia sem tamanho. E aí a própria Bíblia responde. Vou dar aqui um spoiler aqui do livro já, né? Por exemplo, Ezequiel 18 vai falar de um provérbio que Israel falava. Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, os pais é que comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram prejudicados. Aí Ezequiel fala, não falem essas coisas em Israel, porque a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Quer dizer, cada um vai responder por si só. Então, o cristão, ele não tem uma maldição hereditária. Por exemplo, inclusive a maldição de Adão, porque é uma maldição, né? Adão pecou e todos nós pecamos porque nascemos em Adão. Esta maldição foi removida na cruz do Calvário. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Percebeu como a gente já está livre dessas coisas? Nós já temos, pela cruz do Calvário, o Senhor cancelou todas as dívidas e triunfou sobre elas na cruz do Calvário. Está lá em Colossenses, né? Então,
nós já somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há sobre nós. Agora, o que vai dizer essa heresia, essas igrejas que pregam essa maldição hereditária? Que você, além de ser cristão, você tem que passar por uma sessão de cura e libertação. E tem que rejeitar, e tem que fazer uma série de rejeições, e tem que fechar os pontos chakras. Eu já vi isso, já participei de uma sessão dessa. Tem que fechar pontos chakras, fechar a testa, fecha aqui, porque o demônio entra pelo ventre, entra pelo pé, entra pela cabeça. Infelizmente, o Marco Feliciano falou uma heresia parecida, que os demônios, eles ficam na água, e o corpo humano é cheio de água, e é por isso que as pessoas recebem os demônios também, entendeu? Então, são heresias, são distorções, são acréscimos, são interpretações equivocadíssimas, sem nenhuma base bíblica. E as pessoas estão presas. Aí, voltando lá à pergunta do Raimundo, as pessoas pensam assim, eu estou vivendo isso, por quê? Por causa do meu bisavô. E é uma maldição hereditária. Eu preciso procurar lá aquele ungido de Deus, para ele colocar a mão na minha cabeça, fazer uma oração forte, se é que é alguma oração fraca, né? E eu preciso dar uma oferta, fazer um sacrifício aqui, de repente, e aí ser curado, ser liberto. Né? Então, isso lembra bastante, bispo, a heresia do primeiro século, segundo século, o gnosticismo. A ideia de que não bastava crer em Cristo, você precisava de um conhecimento, uma iluminação que esses gurus, esses mestres iam trazer para você aí de repente, porque não bastava crer efetivamente em Cristo para ser livre uma vez por todas crendo nele, não. E parece que essas heresias hoje são uma readaptação dessas heresias antigas, não é? Eles vão dizer que não. Você creu em Cristo? Maravilha. Porém, você precisa passar aqui nessa experiência que esse homem ungido vai trazer para você. Você precisa ainda receber o que o homem ungido vai fazer. Se você sair da cobertura desse homem específico, aí tudo vai andar para a tua vida. Você precisa tomar posse. Esse é um termo muito usado, é um termo que veio do Brasil. Você precisa tomar posse, tem que tomar posse. Não basta crer em Cristo, você tem que tomar posse. Como é que você toma posse? Participando desses cultos, dessas campanhas, fazendo renúncia. Tem a questão da própria confissão positiva. Tem que passar o dia todo falando boas coisas, porque a palavra tem poder, nesse sentido de um poder místico. Aquilo que você falar, aquilo que você declarar, de alguma forma é decretivo, vai acontecer. Então, você tem que declarar coisas boas todo dia, toda hora, para acontecer tal e qual, não é? Muito bem. Ainda, bispo, é interessante que essas heresias afetam até grandes homens de Deus na fé. Por exemplo, esse pastor americano, Benny Hinn, sim, me parece que recentemente ele publicou um pedido de desculpa por aquilo que ele cria. Então, me parece que isso afeta também, grandes homens, no mundo evangélico. A nossa esperança é que os grandes líderes consigam ter essa humildade. Eu não sei se é verdadeira o arrependimento do Benny Hinn. Eu sei que ele tem um parente, acho que é um sobrinho, que prega contra ele, inclusive, né? Contra ele completamente. E aquele cai, aquele jogar o paletó e todo mundo cair, assoprar e derrubar o ginásio, aquelas coisas todas, né? Então, a nossa ideia, a nossa intenção é que grandes líderes realmente acordem, né? Acordem, que parem de pregar a maldição hereditária. Por quê? Porque ela invalida a cruz de Jesus Cristo. Quer dizer, a cruz já não é mais suficiente. Bispo, pode repetir? A cruz já não é mais suficiente. Bispo, pode repetir essa informação, pelo amor de Deus? Acho que tem que ficar grudado, tem que ficar gravado na mente das pessoas. E eu vou pedir aí aos irmãos que estão no background para escreverem isso lá na apologética. Bispo, repita, pelo amor de Deus. Amém. Veja, essas pessoas que acham que é necessário ainda uma cura e libertação além da cruz de Cristo, estão invalidando o sacrifício e a cruz de Jesus, que já é suficiente, que já é perfeita
e que ele disse, tetelestai, já está consumado. Então, ela já é suficiente, não precisa de mais nada do que isso, o perdão já foi suficiente, a cruz já é suficiente, né? E essa questão de tomar posse aí, que você falou, posso dar uma pincelada sobre isso? Veja, então, o que fazer com a sunamita? Quando o profeta falou para ela assim, você vai ter um filho daqui a um tempo. Ela falou, não mintas a tua serva. Ela tomou posse da palavra? Ela não tomou posse, mas ela viveu. Por que que ela viveu? Porque Isaías 55 fala que a palavra que sair da boca de Deus não voltará vazia. Né? Aí você pega a Sara, falando de filho também. Um anjo apareceu, falou que ela ia ter um filho. O que que ela fez? Ela riu. Ela riu de alegria. O anjo falou, ó, você está rindo aí, mas você vai ter um filho, porque é promessa de Deus. Deus prometeu e é fiel para cumprir. Então não precisa ficar tomando posse. Pai de João Batista duvidou na hora. Zacarias duvidando ali na hora, não tomou posse, não acreditou, basta muito para você começar a acreditar, né? Os profetas que falavam a favor de Israel quando Jeremias profetizava o cativeiro. Aqueles pseudo-profetas diziam assim, não vai ter cativeiro não, paz tereis, o Senhor vai nos dar vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Mas e aí? Eles tomaram posse dessa palavra, tomaram posse da palavra de vitória. E mesmo assim viveram o cativeiro. Quer dizer, não adianta tomar posse se o Senhor, que é soberano, já determinou. Falando em palavra de vitória, pastor, desculpa cortar aí, Bruno. Existe uma campanha, uma coisa que veio também do Brasil, essa é uma das coisas que nós, infelizmente, exportamos do Brasil. Chama-se 12 dias de oração para 12 meses de vitória. Faz-se bem no princípio do ano ou no final do ano. E aí, o pessoal no princípio do ano fez essa campanha. 12 dias de oração, 12 meses de vitória. Pastor, pandemia. Deu pandemia. Como é que estão os 12 meses de vitória dessa gente? Deu pandemia. Muita gente morrendo, inclusive dentro dessas famílias. Eu me lembro em Angola, tive até amigos, não é, que quando a pandemia surgiu em Angola, teve gente dizendo assim, eu como o profeta de Deus ungido declaro que nenhuma vida vai morrer em Angola. Já estamos a caminho de quantas mortes em Angola? Aconteceu isso comigo. Eu quando me converti de verdade lá, assim, no ano 2000, mais ou menos, 99 para 2000, eu fui no encontro que estava acontecendo aqui em São Paulo, né? E num lugar muito grande, num bairro muito grande aqui na Barra Funda, num auditório com 10 mil pessoas, né? E eu fui para essa reunião. Nessa reunião, esse líder levantou as mãos e era uma epidemia de dengue que estava acontecendo aqui. Ele disse o seguinte, debaixo dessa cobertura, ninguém vai pegar dengue. Eu era novo convertido, eu fiquei assim, meu Deus, esse cara tem um poder, ele tem uma autoridade. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, ela era viva ainda, eu falei, mãe, fui numa reunião, meu pastor lá, o pregador, o apóstolo, na verdade, ele tem muito poder, ele tem uma autoridade. Por quê? Porque ele falou que quem estivesse debaixo daquela cobertura não ia pegar dengue. Ela fez uma cara meio estranha, assim, de cética, de incrédula, mas eu estava crente naquela palavra. Aí, isso foi num final de semana. No outro final de semana, eu fui para a igreja. Cadê a pastora da igreja, a dirigente da igreja? Não estava. Aí eu perguntei para o diácono, falei, cadê a pastora? Aí ele me disse assim, ela está com dengue e não veio para o culto. Né? Eu fiquei num conflito. Eu entrei num conflito na época, mas eu pensei assim, mas ele não falou lá que não ia ter ninguém debaixo da cobertura que tivesse dengue? E como é que agora a pastora... Eu fiquei num conflito, eu falei, não, tem alguma coisa estranha nisso aí. Né? Mas aí eu fiquei ainda, demorei mais 10 anos. Eles reinterpretam, ainda nessa cena do coronavírus, houve um pastor muito famoso africano, ele disse que até março, esqueci o dia exatamente, o coronavírus acabaria, desapareceria. Falou que Deus me mostrou, é o mesmo indivíduo que disse que
até previsão de vencedor da Copa do Mundo ele fez, falhou. Tem uma série de previsões que falham sempre. E aí, o coronavírus não passou, pelo menos até agora, até onde eu saiba. E aí ele reinterpretou, os discípulos dele reinterpretaram a profecia. Não é? Eles reinterpretaram. Ele disse, dia 28 de março, coronavírus no mundo já era. E aí os discípulos dele, coronavírus não passou, reinterpretaram, não. O coronavírus passou no mundo espiritual. Não é? Então, Vocês precisam... É igual os adventistas, né? Marcaram os antecessores dos adventistas, os criadores do movimento adventismo, né? Marcaram a volta de Jesus para 22 de outubro de 1843, aí não voltou, remarcou para 1844, Jesus não voltou, o que eles falaram? Não, é porque Jesus mudou de lugar no céu, né? Não foi aqui na Terra, lá no céu ele saiu de um lugar e foi para outro lugar, né? Então, aqui no Brasil, não sei se chegou até aí também, teve aqueles 3 dias de escuridão. Vai acontecer 3 dias de escuridão. Chegou aí também? Chegou em Angola, os irmãos estavam surtando, literalmente. Então, e o cabelo de anjo? Chegou também? Chegou. E abrir a Bíblia, encontrar cabelo. A gente está exportando bem para vocês, viu? Literalmente. A exportação está acontecendo. Literalmente. E ainda nessa questão de essa coisa de maldição e tal, demônios e tal, por que muitas pessoas ainda permanecem nesse ciclo vicioso? Será que o bispo consegue encontrar uma espécie de relacionamento entre a heresia e maus espíritos ou pessoas que estão endemoniadas, que lá não conseguem sair desse espírito de heresia por uma influência satânica? Por que as pessoas permanecem nesse ciclo vicioso? Será que há algum efeito espiritual nessa questão? Olha, eu creio também que Satanás tem o seu dedinho aí nesse negócio, né? Que o interesse dele é que as pessoas fiquem no engano. Aliás, ele é um enganador. Sim. Ele foi o primeiro a deturpar a palavra de Deus, né? É certo que não morrereis. Pode comer aí dessa árvore, desse fruto, porque é certo que não morrereis. Ele foi o primeiro a cometer a heresia e distorcer a palavra que Deus disse para Adão e Eva, né? Então eu creio que há uma ação demoníaca também. Mas há também um lado muito humano, né? Que assim, Deus já falou, a Bíblia já falou, e as pessoas elas preferem defender a sua visão do que defender a Bíblia. Eu estou falando muito de adventista agora, né? Mas, por exemplo, os adventistas defendem mais Ellen White do que a Bíblia. Mais Ellen... Você pode falar mal da Bíblia, mas você não fala mal da Ellen White, que você já é, entendeu? Então, as pessoas, Raimundo, as pessoas são místicas já. Tudo que é muito assim, ó, por exemplo, a salvação é pela fé. Ela fala, mas cadê o ziriguidum? Cadê entendeu? Cadê o feitiço? Cadê o misticismo? As pessoas querem esse negócio. Aqui no Brasil, por exemplo, eu não sei aí, né? Mas aqui eu cresci assim, com coisas assim, por exemplo, caiu o dente da criança, tem que jogar no telhado. Ferradura, trevo de 4 folhas para trazer sorte, nota de $1 na carteira, né? Aqui no Brasil tem uma lenda que é o seguinte, falavam assim para as crianças, chinelo virado, a mãe morre. Não sei se você já ouviu isso, mas aqui no Brasil é muito conhecido isso, muito, muito conhecido mesmo. Por exemplo, para a criança não deixar o chinelo virado ao contrário, deixar ele certinho assim, né? Então, falava, ó, chinelo virado, a mãe morre. Apontar para a estrela, cresce uma verruga no seu dedo. E várias simpatias e coisas assim. Então, o Brasil já nasceu com isso. Se nasceu um negocinho branco na sua unha, quando ele chegar até o final da unha aqui, você for cortar a unha, vai acontecer um pedido seu, vai se realizar um pedido. E quando você vai cantar parabéns para você, na hora de cortar o bolo, não pode cortar o bolo de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo, mas tem que cortar de baixo para cima, que é para trazer sorte. Quando você for levantar, levante com o pé direito. Então, essas coisas assim... Sim. Outras palavras.
sorte, e o pingente da sorte, a pedra da sorte. Essas pessoas cresceram com isso. Exato. Quando você fala, creia em Jesus que você vai ser salvo, ela fala, mas Só isso? Não basta para essas pessoas, entendeu? Uau. Tem que ter algo mais. Então, por que as pessoas... Pode avançar? Quer falar, Mundo? Só queria mais uma vez me relembrar os nossos telespectadores, aqueles que se juntam a nós agora, não é? Relembrar que estamos a falar de escravos das heresias, com o bispo Elias. Podem deixar as suas questões no chat, que nós vamos fazer os possíveis para perguntarmos ao nosso bispo. Bispo, mais uma questão relativamente às heresias. Acredito que os nossos telespectadores possam perguntar, não é? Então, sabemos como identificar heresias, sabemos que algumas pessoas não querem abandonar as heresias. Agora, a questão que se levanta é como lidar, não é, com as heresias e como lidar com essas pessoas. Será que deixá-los naquilo que eles creem, ou então podemos tentar nos engajar e, não é, com a ajuda do Espírito Santo, tentar mostrar a verdade, porque Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que devemos nos engajar e como nos engajar com essas pessoas? Então, como lidar com as heresias, com o herege ou com o sectário, né? Eu vou ler um versículo da palavra, da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, bem conhecido esse texto, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, no 16, né, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então aqui Pedro nos ensina que nós devemos estar prontos sempre para responder. Aí vai o trabalho da apologética. Você que está nos assistindo aqui nessa live, você precisa se capacitar para quando te perguntarem acerca da esperança que você tem, você saiba responder a essas pessoas, né? E aí você vai corrigir e admoestar essas pessoas com mansidão e temor. Então, eu não posso deixar de falar, porque como está em Ezequiel, se não me engano, Ezequiel 33, nós somos atalaias do Senhor. Se eu vejo que o inimigo vem e eu não toco a trombeta para avisar o meu irmão que ele está caindo, o sangue dessa pessoa estará sobre a minha cabeça. Sim. Então, nós que temos aqui o canal no YouTube, a página no Facebook, né? E temos um pouco mais de conhecimento, temos a responsabilidade, preste atenção no que eu estou falando, não é só quando eu quero ou quando eu não quero. Nós temos a responsabilidade de alertar as pessoas dos erros que elas estão cometendo, das heresias que elas estão falando. É claro que não é fácil isso. Essa semana eu fui muito xingado, essa semana eu fui muito mesmo. Mas, se eu quero ser uma voz profética, se eu quero transmitir a verdade ela vai se confrontar com a mentira. Não tem como. Isso. Então, as pessoas não querem sair da zona de conforto, não querem aprender apologética. Como lidar com isso? Temos que conversar com as pessoas, tentar fazer elas saírem desses locais, porque é o seguinte, você falou muito bem, Raimundo, eu já vou te dar a palavra, o que você viu que você ia falar. Né? Mas quem convence é realmente o Espírito Santo. Nós não produzimos fé em ninguém. Mas nós conseguimos tirar os obstáculos que impedem da fé crescer. As barreiras, a apologética, ela traz respostas sinceras a perguntas sinceras. Então, a pessoa, ela tem fé que Deus deu para ela, mas a fé não cresce, ela não se liberta porque ela tem dúvidas. O trabalho intelectual, e aí não vem mais de espiritual, o trabalho intelectual é o trabalho também da apologética, que tem o papel não só de ganhar um debate, mas de ganhar uma vida. Isso é muito importante. A apologética foi feita para ganhar uma vida. Né? Então nós precisamos fazer isso.
Você ia falar, Hugo? Eu te cortei aí. Foi maravilhoso, pastor. Olha, nós estamos chegando ao fim da nossa super live. Se dependesse de mim, eu ia pedir mais 4 horas seguidas com o bispo, mas é inviável. Então, nós estamos chegando ao fim. Pelo amor de Deus, faça a sua questão aí no chat, nós vamos selecionar, vamos discutir um bocadinho as vossas questões em 10 minutinhos que nos restam. Antes, eu gostaria de perguntar ao bispo. Bispo, se calhar o Brasil também possui uma realidade muito presente em Angola, um sentimento de anti-questionamento, não é? Todo indivíduo que questiona, às vezes questões legítimas, é visto como incrédulo. É do tipo, vocês estão discutindo essas questões, isso é filosofia, isso é coisa do diabo. Vão ganhar almas, vão pregar o evangelho. Deixam de tantas perguntas, deixam de tanta... Então, frequentemente, nós somos bastante atacados porque parece-nos que existe um espírito anti-apologético nas nossas comunidades. Como o Senhor encara isso? Então, eu estou escrevendo outro livro agora, né? Com o título Apologética Enfraquecida. Que tem como bojo, que tem como conteúdo exatamente isso que você falou. Por quê, Hugo? Porque hoje, por incrível que pareça, os nossos maiores inimigos estão dentro da igreja. Pessoas que não entendem o trabalho da apologética e vão falar o que você falou. Vai pregar a salvação. Olha, eu estou evangelizando os sectários também. Vai pregar Jesus, né? Olha, se os escritores bíblicos não fizessem apologética, eles nada escreveriam. O próprio Senhor Jesus confrontou, e não foi calminho, como a gente está bem educado aqui, né? Sim. Jesus falou, raça de víboras, sepulcro caiado, né? Sim. Hipócritas. Quer dizer, ele já mandava ver mesmo, né? Para Pedro ele falou, arreda Satanás. Então Jesus falava. O que vai falar, então, para Jesus? Jesus, olha, vá pregar o reino, Jesus. Pare de falar contra os escribas. Pare de pregar o sermão do monte, então, e falar que a lei é assim, que a lei é assada, você está dando uma nova interpretação para a lei. Vá pregar o evangelho. O próprio Senhor Jesus parou para fazer isso, os próprios escritores bíblicos estavam refutando as heresias do primeiro século, que se levantaram contra eles. Né? É só você pegar as cartas. As cartas são para apologéticos. São para ajustar o que estava distorcido dentro da própria igreja. Os dons lá em Corinto está errado, a profecia está errada, tem que esperar, é assim, assado. Né? Então, era para corrigir, instruir, a apologética é para isso também. Não dá para... Então, pode falar. Desculpa te lhe cortar, acho que o bispo mencionou um ponto muito pertinente. Eu acho que como o meu irmão Hugo disse muito bem, a igreja de hoje, acho que quando falamos dos maiores desafios da apologética, eu acho que a igreja também, de uma certa forma, consta nesses desafios, porque eu acho que a igreja criou uma espécie de um cristianismo, eu posso dizer, transformado pelo mundo. Hoje as pessoas pensam que falar a verdade é falta de amor. Eu me lembro que uma vez eu estava tentar evangelizar um muçulmano, e uma irmã cristã, ela tentou repudiar-me, porque ela disse que não, nós devemos ganhar as almas mostrando o amor. Então eu perguntei para ela, se tu veres o teu irmão, não é, pretende cair num buraco, e não lhe dizer a verdade, achas que isso é amor? É o que praticamente nota-se hoje. As pessoas confundem o cristianismo verdadeiro com essa espécie da Disney, não? Um cristianismo da Disney, um cristianismo lento, que não pode falar a verdade, não pode atacar, não é? Elias, por exemplo, chamou o profeta de Baal, insultou o profeta, o vosso Deus, que ela está dormindo e tal. Então, nesses maiores desafios da apologética, o bispo concorda que a igreja é grande parte desse desafio. Os pastores, os grandes líderes, que são ortodoxos, são importantes, são relevantes, nada falam contra as seitas, nada falam contra as heresias. Ficam no seu mundinho, ficam com o seu próprio rebanho, são homens de Deus, pessoas, assim,
Quantas pessoas que a gente conhece que são relevantes aqui no Brasil e no mundo inteiro, escritores famosíssimos que poderiam colaborar com isso, eles ficam na zona de conforto. Por quê? Como eu já falei, não é fácil. Vocês que fazem apologética estão sendo atacados, né, como vocês estão falando aí, não é fácil. Veja o último vídeo do Teologar, tá com 15 mil visualizações lá. Saiu sábado, né? Hoje é quarta, tem 5 dias aí, sei lá. Veja como estão me xingando lá. Então, não é fácil. A minha esposa, por exemplo, não lê os comentários dos meus vídeos. Não lê. Porque ela fala, ela imagina, é o marido dela. Ela não quer ler, não dá para ler os comentários. Então, hoje, saiu vídeos contra mim, gravando contra mim. Ontem saiu publicações contra mim, né? Assim, e o que eu vou fazer? Ou eu paro, a nossa igreja aqui tem 500 membros. Eu tenho quase 80 mil inscritos no Teologar. Eu sou um empresário aqui no Brasil. Eu poderia falar o seguinte, para a gente finalizar aqui nossa conversa. Eu poderia falar assim, ó, eu tenho a minha empresa, eu já tenho meu salário, eu já tenho meu dinheiro, meu ganha-pão, sou empresário há muitos anos, né? Eu já tenho uma igreja relevante aqui na minha cidade, com 500 pessoas. Nós somos uma rede de igrejas, eu sou bispo dessas igrejas. Eu já tenho um canal no YouTube com 80 mil inscritos. Eu vou pegar e começar a pregar a Disney, igual você falou. Vamos falar de coisas lindas. Vou fazer um devocional. Eu poderia parar, todo mundo ia dar like no vídeo. Ia falar, que palavra maravilhosa. Ai, como eu te amo, Bispo Tarles. Como é maravilhoso estar com você. Eu posso parar, só que eu não tenho compromisso comigo, com a minha imagem. Eu tenho compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Tenho compromisso com Jesus. Foi Ele que me chamou e é Ele que vai me cobrar do que eu estou fazendo. Então, é por isso que eu não paro de fazer. Não é legal fazer apologética. Não ganha seguidor, não ganha dinheiro. Eu tenho medo de sair na rua, entendeu? Mas é porque eu quero ter coragem, ser ousado para pregar a verdade. E aí vai também essa dica para todo mundo que está nos assistindo, que o Senhor dê coragem e ousadia para que vocês levem a verdade do Evangelho. Glória a Deus, glória a Deus. É para glorificar de pé, é assim que fala. É impactante, mundo. Eu tô impactado. Não sei você, Raimundo. Eu estou sem palavras. Olha, estou mais inspirado ainda para fazer apologética. Isso é sério. E vocês estão convidados também a colaborar com o Teologar. Nós temos o site. Se quiserem fazer artigos e mandar para mim, eu publico no site. Sabe, Amém. Trabalhar junto, vocês estão convidados aí também. Com certeza, com certeza, com certeza, Bispo. Eu inclusive, depois vou fazer chegar ao Bispo algumas outras questões, principalmente por causa de alguns companheiros do Bispo, Flávio Martinez, é isso? Sim. Ele que escreveu Que Reino é Esse, sobre a IURD. Nós, em Angola, nesse exato momento, estamos atravessando uma crise tremenda com a IURD. E tê-lo aqui seria excelentíssimo. Não sei se o Bispo consegue depois. A gente vamos falar sobre isso. O João Flávio é um amigo pessoal, né? Sim, sim. E ele é bem estourado, algumas coisas assim, mas eu não concordo com tudo que ele fala, ele não concorda com tudo que eu falo, mas nós somos amigos, né? E eu tenho o contato dele, ele participaria com vocês aqui, com certeza, para fazer essa live, ele participaria com vocês aqui também. Excelente, excelente. Então, posteriormente, depois a gente vai conversar com o Bispo. Raimundo, vamos às perguntas do pessoal? Sim, temos perguntas no chat. Deixa eu ver. O Brad aqui, tenta postar no... Está aqui, já postou. O irmão Milton Tales, no private chat. O irmão Milton Tales perguntou. Uhum. Mas pode dar o caso de alguém já tendo aceito Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda passar por um processo de libertação específico com pessoas capacitadas? Tipo, será que tem a possibilidade de... Percebeu a questão, né? Entendi. Ninguém se converte e da noite para o dia essa pessoa já está falando em línguas e já é o santo, né?
já se libertou de tudo. Não, então. Existe o seguinte, quando a pessoa se converte, ela recebe a justificação, que é na hora que a pessoa se converte. Ela recebe a regeneração, o novo nascimento, que é na hora que a pessoa se converte. Só que existe a santificação. E a santificação é um processo. Então vamos entender aqui para a gente finalizar e responder o irmão que perguntou. A santificação, são 3 delas, tá? Tem a santificação pontual, quer dizer, assim que eu me converto, eu sou chamado de santo pela Bíblia Sagrada. Aos santos que estão em Corinto, por exemplo, tá? Tem o processo de santificação, ou seja, à medida que eu vou conhecendo as Escrituras, ela vai me limpando. À medida que eu vou sendo discipulado por pessoas mais capacitadas, eu vou melhorando e ficando melhor, certo? E depois, por fim, tem a santificação final, que é aquela que vai acontecer quando Jesus voltar e nós seremos transformados com um corpo glorificado. Então, nós teremos ali depois uma transformação, uma santificação diferenciada, né? Então, pode ser feito isso. O que não pode ser feito é achar o seguinte, olha, você só vai conseguir se libertar se você participar dessa sessão aqui. Aí já é, não. Você se liberta pela palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Você se liberta por Jesus Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não por uma lista de rejeição que você tem que fazer, e não por coisas assim. Certo? Amém. Bispo, tem aqui mais uma outra pergunta. Este é ainda do Milton Talhos. Mas pode-se dar o caso de alguém já tendo aceito Cristo como seu Salvador, foi essa pergunta aí, não foi? Não, essa é outra. Ainda passar por um processo de libertação específico com pessoas capacitadas? É a mesma pergunta. Ele fez a mesma pergunta, ele copiou e colou. Ele repetiu. Repetiu. Então tem aqui. A pontuação é do Marcos. O Marcos, não é? O Marcos disse que o bispo falou de três corações. Como fazer apologética para a glória de Deus. Acho que o bispo já falou disso, não é? Então, Marcos, ele é de Três Corações, aqui em Minas Gerais. É um estado aqui do Brasil, né? Minas Gerais. A cidade se chama Três Corações. Quem nasce em Três Corações é tricordiano. E só para vocês saberem também, por exemplo, o Pelé, que vocês devem conhecer, o Pelé nasceu em Três Corações. Pelé é natural dessa cidade aí, né? Então, como fazer a apologética para a glória de Deus? Inclusive, tem um livro chamado Apologética para a Glória de Deus, tá? Cornélio Vantil. Eu esqueci o nome do autor agora. Mas tem um livro com esse título, Eu sei que Cornélio Vantil, ele escreveu, penso que foi Cornélio Vantil, se não estou errado. Isso, então. E aí, assim, eu acho que a frase que se resume é essa aqui, ó. Grave aí também essa frase. Apologética não foi feita para ganhar um debate. Apologética foi feita para ganhar uma vida. Quando você faz uma coisa com o propósito do reino de Deus, vai dar certo. Quando você quer se promover com isso, vai dar errado. Mesmo porque a apologética não promove ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Certo? Exato. Temos mais questões. Eu penso que terminou as questões aqui, não é? Exato. Permita-me só ler um texto muito pertinente. Que exato. Segundas de Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Acho que seria bom fechar com esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu acho que é um texto muito pertinente, não é, de Paulo, exortando, não é, em prol da apologética, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Exatamente. Maravilhoso. Amém. Amado Bispo, nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado a toda a equipa do Teologar. O nosso muito obrigado a todos os irmãos que nos assistem, nos apoiam. Esse é o nosso canal, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa página Apologética Moangolé, com W, Moangolé.
Siga também o trabalho aí do Bispo Tales no Teologar, não é? Lá tem bastante angolanos seguindo o senhor, lá no Teologar. Nós também, por acaso, nós também, de vez em quando, conforme o Bispo falou, reiterou no início, nós também procuramos sempre mencionar o senhor, porque somos assim bastante admiradores, apreciadores do seu trabalho. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe sua esposa, seus filhos, seu ministério, sua vida. Muito obrigado por nos abençoar neste dia, tá, pastor? Tem mais alguma coisa que o pastor deseja falar para nós? Alguma recomendação? Algum livro? Fica à vontade nesses próximos 2 minutos. Eu tenho sim. Eu queria que vocês, Hugo, Raimundo, que vocês perseverassem na verdade. Amém. Esse caminho não é fácil. Eu gostaria muito que vocês perseverassem na apologética, se dedicassem a isso, para trabalhar com isso, independente das afrontas que a gente sofre nesse caminho. O meu desejo, a minha palavra para vocês é: continuem. Eu vejo que vocês são jovens, são homens de Deus, continuem nessa pegada, continuem nessa iniciativa, para que vocês agradem ao Senhor com o trabalho de vocês. Esse é meu desejo, viu? Muito obrigado. Bispo, muito obrigado. Só fizemos mais um pedido, Bispo, que esteja conosco até Jesus voltar. Amém. Que essa não seja a última vez, não é? Amém. Nós queremos ter a honra de estar aqui, ver que hoje falamos de coisas assim muito abertas. Quem dera um dia possamos reduzir o escopo, falar de uma única coisa, sei lá, campanhas, por exemplo. Aí a gente consegue ter um bocadinho mais, agregar muito mais. Então, fica aqui esse compromisso, Bispo. Combinado. Muito obrigado. Tamo junto. A todos que nos assistem, muito obrigado. Deus abençoe e até mais. Graça e paz a todos. Graça e paz.